Pessoal, a gente está acompanhando todas as ações que vêm acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à oposição, em especial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitas pessoas vêm se perguntando como que será a reação do Bolsonaro, qual vai ser a postura dele nesse momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal já anunciou que tem indícios suficientes para indiciar aqui o Bolsonaro, o Braga Neto e o general Helena. Eles já vão partir para cima agora com ação penal e pode ser que a qualquer momento determinem até a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro está recluso, mas está com apoiadores. Segundo essa matéria do Metrópolis, o Bolsonaro mostra apoiadores orando por ele em momento difícil. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou neste sábado um vídeo em que aparece cercado por apoiadores na vila de Mambucada, em Angra dos Reis, onde passa as férias com a família. Uma das apoiadoras, loira e vestida de verde, faz uma oração e os outros presentes na casa estendem a mão em direção a Bolsonaro, que está em uma das pontas da mesa. Abre aspas. Nós sabemos que nosso presidente está passando por momentos difíceis, mas a luta dele também é nossa luta, pois somos todos brasileiros, inicia a mulher. Abre aspas. Senhor, que as tuas mãos segurem firme nas mãos do nosso presidente e que ele se mantenha de pé, porque existe uma nação que contra ele, existe uma nação que conta com ele. Perdão. Continua a oração. Pois é, isso aqui acaba mostrando aqui uma sinalização do Bolsonaro a uma ala mais evangélica, mostra uma sinalização maior. E a gente consegue perceber em alguns pontos que é uma postura sinalizando que tempos difíceis podem chegar até o Bolsonaro. Os aliados do Bolsonaro, inclusive aqueles mais ferrenhos, mais firmes, começam a tecer críticas, em especial aqui aos militares. Foi publicada uma matéria na Gazeta do Povo que diz o seguinte: membros da cúpula do Exército acham que a ação da Polícia Federal é abusiva, mas há crimes que devem ser punidos. Então, aqui fica claro, segundo essa matéria da Gazeta do Povo, que eles estão questionando as ações. Quem fez essa publicação foi o Capitão Alden, que é apoiador do Bolsonaro, é deputado federal. Ele escreveu o seguinte: não se pode relativizar um crime só para atacar o julgador, por mais errado que ele esteja. Ou seja, os fins justificam os meios. Foi assim que milhões de judeus e outros seres humanos foram dizimados da face da terra pelo silêncio e omissão dos bons. Viva a democracia, ave imperador, melancia. É o que o Capitão Alden publicou aqui em nítido momento de crítica aos militares que dizem que reconhecem os abusos aqui, mas que Bolsonaro tem que ser punido. Então, a crítica dele foi nesse sentido. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre o Guilherme Boulos, pessoal. É o seguinte, eu mostrei para vocês que em uma matéria do Metrópolis, o Ricardo Nunes ele foi vaiado durante o desfile de carnaval. Já por outro lado, o Boulos se sentiu muito bem. O Boulos foi ovacionado aos gritos de prefeito, prefeito, aonde? No meio do carnaval. Vale a gente lembrar só um negocinho aqui. O nome do bloco onde o Boulos foi ovacionado, e para essa turma parece que tá tudo bem. Tarado ni você. Pois é. Aí, cada um que diga o que pensa, né? Cada um com os seus, né? Então, vamos lá. Eu acho ridículo isso, um bloco ter um nome desse. Acho que é uma apologia ao abuso de mulheres, um grupo que se diz defensor de mulheres, né? Da esquerda e tudo mais, com um grupo chamado Tarado ni você. Pois é, mas cada um no seu cada um, né? Isso é avesso aos meus conceitos e aos meus valores. Por isso que eu faço questão de não chegar nem perto desse tal de carnaval. Vamos lá. Outra questão. Matéria do jornal Metrópolis, tá? Defensoria e entidades denunciam a ONU. Segundo eles, estão acontecendo execuções no litoral de São Paulo. A Defensoria Pública de São Paulo, o Instituto Vladimir Herzog e a ONG Conectas Direitos Humanos denunciaram ao Brasil a Organização das Nações Unidas, ONU, pelo que classificam como execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais realizadas pela Polícia Militar no litoral paulista no ano passado. O documento
Foi antecipado pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pelo Metrópolis. A defensoria e as entidades relatam que durante a Operação Escudo, deflagrada após o assassinato de um soldado da Ronda Tobias, ostensiva Tobias de Aguiar, que é conhecida como Rota, né? Em julho de 2023, houve uma série de relatos de ameaças, torturas e execuções de moradores do Guarujá. Durante 40 dias de ação ostensiva na Baixada Santista, no ano passado, 28 suspeitos foram mortos. Sabe o que mais me chama a atenção? Quando o policial morre, essa turma dos direitos humanos não vai lá, não. Quando o criminoso vai assaltar um cidadão pagador de impostos, essa turma dos direitos humanos não vai lá, não. Essa turma não faz nada. Não se preocupa em denunciar o Brasil pelo excesso de criminalidade. O excesso de criminalidade é normal. O que não pode é uma ação bruta da polícia em resposta a um assassinato. Isso não pode. Pois é. Cada um que tem os seus conceitos, né? Meus conceitos não corroboram com o valor de muitas dessas ONGs, pode ter certeza. Vamos lá, pessoal. E ainda citando isso aqui, essa matéria aqui é interessante. O governo federal trabalha com a hipótese de rebeliões por fim das saidinhas. O Senado aprovou um regime de urgência para a votação do projeto que coloca um fim na saída temporária. Na visão da matéria Metrópolis aqui, o governo Lula está preocupado e já quem fala que o governo Lula vai atuar contra o fim das saidinhas, inclusive o PT já entrou, um grupo de esquerda aí, não lembro se é o PT, já entrou com um pedido contra esse projeto que trata do fim das saidinhas. Segundo eles vão articular para impedir as saidinhas. Qual o motivo? Medo de rebelião. Pois é, mas quando manda prender um monte de gente, não tem medo de rebelião. Quando manda ação contra um monte de políticos, aí não tem medo de rebelião. Mas quando é para acabar com a graça e a mamata de bandido, condenado e preso que está cumprindo pena, aí tem medo de rebelião. Mas uma matéria da revista Oeste parece que veio a calhar para mostrar para nós um pouco da realidade. Exclusivo. Assassinos de policial, que infelizmente teve sua vida ceifada agora pela criminalidade, estavam nas ruas graças à saidinha. Que bonitinho, né? Se o Brasil não contasse com a regra da saidinha temporária da cadeia, o cabo José Silveira dos Santos, da Polícia Militar de São Paulo, não teria sido assassinado em Santos, na quarta-feira. Os dois criminosos que atiraram contra o agente de segurança estavam nas ruas graças ao benefício, apesar de condenações por tráfico de drogas. José de Souza Lima foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado em 2019 pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. Ele, no entanto, deixou a prisão pela porta da frente e com o aval do Poder Judiciário do país em setembro de 2022, sendo beneficiado pela saidinha. Não voltou para a cadeia e estava foragido desde então. Na minha visão, o Estado tem que responder pela morte do policial. Essa família deveria ser indenizada. O grande problema é que eles preocupam muito mais em fazer, palanque em cima das coisas sérias que acontecem no Brasil e não encarar os problemas como tem que ser encarado de frente, né? Tomara que esse projeto seja aprovado, na Câmara também, e a gente, pelo menos, vai expor um pouco a faceta desse governo, que provavelmente vai vetar com o argumento de que tem medo de rebelião as saidinhas. Lembrando que o ministro da Justiça do Lula hoje, que é o Lewandowski, ex-ministro do STF, é um dos responsáveis também por isso aí, né? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, matéria do Conexão Política traz aqui uma pesquisa para nós. Para 47% dos brasileiros, o Brasil já vive uma ditadura do judiciário. Apenas 37% acham que não. Matéria do Conexão Política. Uma pesquisa feita pela Atlas Intel e divulgada nesta sexta-feira aponta que 47% dos entrevistados acreditam que o Brasil vive sob uma ditadura do judiciário. O estudo também indica, em contrapartida, que 20,9% discordam dessa afirmação, considerando que o Poder Judiciário desempenha corretamente o seu papel. O levantamento mostra ainda que 16,7% dos entrevistados até não concordam com a existência de uma ditadura, mas acreditam sim que muitos juízes cometem abusos e ultrapassam as suas atribuições. Por outro lado, 15,2% dos entrevistados não souberam responder o questionamento apresentado. Pois bem, é estranho, né? Eles acharem que
que é ridículo, é insano a população pensar que, sabe, pode haver abusos aí, sendo que as respostas estão aí. A grande parte, a maioria da população está demonstrando. Os sinais estão aí. Mas enfim, não cabe a nós questionar isso, né? Nós literalmente não podemos reclamar. Não podemos mesmo, tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial, 9 horas da noite. A gente tá aqui de volta com vocês. Abraço.